pessoal, eu espero ter conseguido demonstrar o quanto que os riscos ambientais, a percepção que a gente pode ter de que existem os riscos, tá? Vai ajudar a gente a prevenir os prováveis problemas que podem acontecer e controlá-los, tá? Controlar cada problema da maneira que for possível. Se você não fazer essa avaliação de aspecto ambiental, impacto ambiental, possíveis riscos ambientais, dificilmente você vai conseguir controlar todas as situações possíveis que podem acontecer, tá? No caso dos riscos agudos, eles vão necessitar de situações emergenciais. Então, você já tem que propor o que a empresa vai fazer caso aconteça algum problema. É o caso de incêndios florestais, né? Uma empresa do setor florestal, ela tem que se organizar, inclusive com documentação e treinamento, para realizar o controle de incêndios florestais, tá bom? E caso vá alguma auditoria na empresa, eles têm que demonstrar como que será feito esse procedimento. Então tem que haver um treinamento antes, para na hora de chegar alguém, né, que vá fiscalizar a empresa já souber como reagir, tá? Já tem um treinamento e vai mostrar para essa pessoa como que é feito o treinamento, tá bom? No caso de riscos crônicos, é necessário estudos, tá? Muitas vezes a empresa não vai fazer estudos aí a longo prazo, mas é possível você fazer uma pesquisa sobre os problemas, os riscos crônicos que a empresa pode causar baseado em outras empresas do mesmo setor que você, tá? E aí você consegue entender um pouco mais sobre os riscos crônicos que a sua empresa pode estar proporcionando, tá bom? Se você não sabe ao certo se aquele procedimento que tem na sua empresa representa um risco, aí você tem que estudar mais sobre o assunto, tá? Às vezes estudar mais sobre o equipamento que vai ser usado, sobre o maquinário que vai ser usado, a influência desse maquinário às vezes no solo, tá? Os produtos que são usados e assim por diante, aí é o estudo de cada um, tá? E lembre-se que você pode ir atrás aí de estudos científicos que geralmente estão mais aprofundados do que relatórios, tá bom? E aqui surge uma pequena pergunta, um pequeno questionamento que eu acho importante estar passando. E os riscos que o meio ambiente proporciona? Porque eu estou falando bastante de risco ambiental aqui, só que o meio ambiente ele proporciona riscos, né? Riscos atmosféricos como tempestades, granizo, raios, longos períodos de seca, tornados, ciclones, né? Notem que são grandes eventos e não tem como a gente controlar muito esses eventos. Então vamos pensar o seguinte: você está trabalhando numa empresa e por acaso tem uma chuva de raios, essa chuva de raios atinge a empresa em um determinado local e causa um incêndio. Olha, é um evento, aconteceu, né? Problemas acontecem, né? Tudo bem, esse tipo de problema inusitado, né, o problema ao acaso, que a gente chama de problema estocástico, né, o evento estocástico, um evento ao acaso, pode atingir qualquer pessoa, pode atingir qualquer empresa. Né? Mas em algumas situações, a culpa é da própria empresa. Então, se acontecer um problema que você não consegue controlar ou você não consegue prever, só que esse problema você conseguiria mitigar de alguma forma, a empresa pode sim ser responsável. Tá? Nossa, como assim, Wagner? Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Mas vamos pensar aqui no exemplo da seca. Né? Você constrói uma barragem, essa barragem aumenta o volume de água em uma parte, mas vai diminuir a vazão de água em outra parte. Afinal de contas, você construiu uma barragem e está controlando a vazão de água. Então, para baixo da barragem, a jusante da barragem, se acontecer algum evento de seca e isso literalmente causar uma série de problemas para pessoas que estão vivendo abaixo da barragem, tá? Vivendo a jusante da barragem, a empresa pode sim ser responsabilizada, tá? Pode haver processos contra a empresa, afinal de contas ela era responsável por gerir aquela água, tá bom? E a água é um bem de todos. Se ela não geriu adequadamente e causou problemas abaixo da represa,
Isso é um problema dessa usina, né? Desse empreendimento. Então, mas faltou água, está chovendo pouco, a culpa é de São Pedro. Não tem nada a ver. A empresa ela tem que se prevenir em relação a isso. Que nem eu falei, tem eventos que não tem o que fazer, tá? Pega um evento de cerca de 25 anos que ninguém conseguia prever. Não, aí tudo bem. Mas a gente sabe que a cada 2, 3 anos é comum a gente ter uma seca um pouco mais severa. Então a empresa ela tem que buscar meios de se precaver desse tipo de situação. Aqui é um exemplo, tá? Um exemplo bem característico, assim, mas que eu achei bastante interessante estar trazendo para vocês. Imagina que você é um gestor de uma prefeitura, uma coisa simples assim. Você conseguiu passar num concurso ou alguém te contratou por algum motivo e você está ajudando o pessoal aí do meio ambiente. Ou não do meio ambiente, tá? Você está ajudando qualquer área aí da sua prefeitura. E aí você percebe esse tipo de situação, tá? Mas Wagner, se eu sou um gestor do meio ambiente, o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, tá? Essa situação, essa imagem que eu estou mostrando, tem vários problemas aqui, né? Tem um problema do acúmulo de água com terra, né? Da enxurrada aqui, isso pode ser carreado para algum rio ou córrego da cidade, vai assorear o córrego da cidade. Deveria sempre na frente de casas ter árvores, e aqui nessa casa, por exemplo, nesse empreendimento não tem, só dando exemplo, tá? Mas o que mais chama atenção é que tem uma pessoa no ponto de ônibus, está chovendo, a pessoa está com guarda-chuva aqui. Vamos imaginar que essa pessoa não esteja de guarda-chuva, então ela vai estar toda ensopada, toda molhada. E mesmo de guarda-chuva, quando ela entrar no ônibus, ela vai molhar o ônibus, vai molhar outras pessoas e assim por diante. Vai causar um pequeno transtorno ali. Você acha que essa cena é comum? Tá? Você acha que essa cena acontece na maioria das cidades brasileiras? Porque vamos parar para pensar, né? Quando a pessoa é precavida e ela sai de casa com a sombrinha, tudo bem. Mas geralmente quando o dia está de sol, ninguém sai de casa com guarda-chuva. E aí o que acontece? A pessoa pode se molhar aí caso tenha uma chuva. Ah, Wagner, mas isso aqui eu estava pensando, né? Isso acontece no Brasil inteiro. Isso aqui, o mundo inteiro deve ter ponto de ônibus assim. Acho que a gente não deveria se preocupar muito com isso, não. Pessoal, gestão ambiental, a gente fala ambiental, mas lembra que tem um aspecto social. E aspecto social envolve qualidade de vida. Será que você não poderia propor nada de diferente para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Aqui eu estou dando um exemplo da chuva, mas mesmo se tivesse sol, tá? Imagina uma pessoa pegando o ônibus 2 horas da tarde num solão de rachar, num local sem proteção. Será que você, como participante da gestão, em uma prefeitura que seja, tá? Será que você consegue melhorar a vida dessas pessoas? É claro que existem várias formas aqui. Poderia construir alguma estrutura de proteção, um sombrite, algum ponto de ônibus mais protegido, algumas cidades têm. Mas outras cidades têm, em alguns locais, um sistema totalmente protegido. A pessoa entra no ponto de ônibus e ela fica protegida ali, tá? Pelo menos quando ela está ali dentro, ela fica protegida. E se ela precisa descer de um ônibus e pegar outro, ela desce de um ônibus, vem e pega outro ônibus. Isso tudo estando protegido. Não precisa descer e ficar tomando chuva, sol no ponto. Então, assim, eu só estou mostrando um exemplo simples de como você pode melhorar a vida das pessoas. E gestão ambiental é um pensamento importante, tá? Não somente para pessoas, mas para seres vivos. Imagina, por exemplo, que você trabalha numa empresa, sei lá, produtora de frangos, e os frangos ficam em gaiolas minúsculas, pequenininhas lá, engordando, né? Será que você não pode propor algum sistema para aumentar o tamanho dessas gaiolas? Por exemplo, transporte de bovinos, o transporte de suínos, por exemplo. Será que você não consegue propor uma maneira mais adequada de estar transportando esses seres vivos para eles terem um melhor conforto térmico, para eles terem um melhor conforto durante a cidade? A vida deles, convenhamos, né, já é uma vida difícil, né? Eles estão literalmente engordando para o abate. Será que eles não podem ter uma vida um pouco melhor? Tá? Pelo menos em alguns dos
dos procedimentos ali. Então, pensar nisso é importante. Ah, Wagner, a minha empresa não vai querer fazer isso não. Né? O pessoal lá cria gado confinado, não solta o gado por nada, não tem o que fazer. O transporte é feito assim desde 1918, não tem o que fazer. Gente, pelo amor de Deus, dá uma lida em estudos, conversa com pessoas de empresas maiores, liga, fala assim, olha, você tem uma empresa pequena, a gente está querendo melhorar aqui a qualidade de vida dos animais. Por várias razões, olha só que interessante, animais que têm uma qualidade de vida melhor, geralmente eles têm uma carne melhor, tá? E se você vai vender a carne para o exterior, isso é considerado, tá? Como valorização da carne. Então, assim, liga para empresas, tá? Procura informações, vai atrás de como melhorar. Eu só estou dando um exemplo, parece um exemplo simples, né? Mas você pode, como profissional, fazer a diferença, tá? Então, né, às vezes vale a pena você se questionar o que você pode fazer para melhorar determinada situação que você convive, que você vive no seu dia a dia, tá? Alguns problemas hidrológicos aqui, né, como pensamento para vocês. É muito comum, né, a gente ter enchentes, todo ano tem enchente, principalmente em cidades grandes, médias e grandes, tá? Mas será que você não poderia propor alguma coisa, né? Aqui, cidade grande é cheio de asfalto, será que se a gente não promover mais ambientes verdes, mais árvores, mais ambientes que possam absorver essa água da chuva, será que não consegue melhorar esse tipo de situação? Se você falar assim, não tem como não, isso aí vai acontecer todo ano, é aquela coisa, né? Você está literalmente não querendo trabalhar, tá? Você não está querendo melhorar a qualidade de vida. Ah, mas não tem como eu resolver o problema de uma cidade. De uma cidade não, mas de um bairro às vezes, tá? De uma cidade menor às vezes. Isso você consegue. Problemas geológicos também acontecem. Né? Essa daqui eu fiz questão de colocar para vocês pelo seguinte: assoreamento é um dos principais problemas ambientais quando a gente não tem área de preservação permanente. Quando a gente não protege a vegetação de morros, geralmente quando tem uma chuva um pouco mais forte, carreamento de terra, tá? A gente tem processos erosivos. Todas essas situações aqui, ó, são plausíveis de você estar pensando um pouquinho nelas, né? Ah, Wagner, mas a gente não controla a chuva e não controla a inclinação do terreno. Tudo bem, mas você pode controlar a vegetação que tem ali, a quantidade de lixo depositado. Se você vai, por exemplo, construir um bairro, você pode não construir um bairro próximo a uma região que pode ter processos erosivos, ou você pode fazer um planejamento e recuperar essa vossoroca. Então, gente, esses slides para demonstrar para vocês que mesmo que a gente não controle o tempo, o clima, aspectos geológicos, quando é possível a gente ter alguma ação mitigatória, devemos ser responsabilizados se não fizermos essas ações, e se nós fizermos, quer dizer que a gente está tentando realmente tornar aquele nosso empreendimento melhor para todo mundo. Isso é importante, tá? Então, se você vai participar de um tipo de projeto dessa monta, coloque isso, tá? Coloque isso no papel, mostre que vocês estão pensando nisso, e se vocês já têm ações, coloquem essas ações, tá bom? Aqui um exemplo, né, de problemas biológicos, que é muito comum. Isso daqui eu coloquei esse exemplo porque uma vez eu participei de... Na verdade, eu só participei do plano, não executei nada, tá? Era um plano de manejo para um parque municipal, e eu participei de algumas discussões, tá? E aí eu lembro que nesse parque tinha alguns capins que eram, como é que fala? Invasores, tá? Um deles, o capim gordura, que era o que mais estava invadindo lá. E eu lembro que o pessoal falou assim, né, como comentários. Na época eu era novo. Se fosse hoje, talvez eu falaria alguma coisa, né? Mas na época a pessoa falou assim, o capim gordura veio, invadiu, a gente tentou usar fogo como manejo, não deu certo, porque o capim gordura, mesmo quando queima, ele consegue rebrotar do solo, e aí ele começou a invadir e a gente perdeu o controle.
Beleza, falou isso e a gente ficou meio que, tá bom, invadiu, né? Que coisa, tentou manejar. Mas, gente, tem várias formas de manejar, tá? Existem várias formas de você fazer o manejo. O fogo é uma delas, mas existem outras formas. Então, será que não poderiam tentar outros tipos de manejo, né? Então, a gestão ali pecou como se diz, né? Ah, a gente tentou, não deu certo. Consentimos com o problema. Não, tá? Você não pode ser assim. Você tem que tentar investigar mais a fundo e tentar propostas mais contundentes, caso as primeiras ações não funcionaram. O PDCA que eu estou mostrando aqui para vocês, né, esse plano de manejo que a gente a todo ano tem que ficar se questionando o que você pode melhorar na empresa, ele serve muito por causa disso. Então não deu certo no primeiro ano, no segundo ano tenta outra coisa. Tá? Isso é importante, ter essa percepção. E não simplesmente, como se diz, né, falar tentei, não deu, fazer o quê? Né? Não, você não pode ter esse tipo de atitude. Para a gente finalizar essa parte, gente, é claro que tem alguns eventos que a gente não consegue controlar, né? Caiu um meteoro lá na sua empresa, né? Que você poderia fazer o que em relação a isso, né? Então, neste momento da nossa vida, da nossa existência, a gente não consegue controlar esse tipo de efeito. Mas eu acho importante, né, a gente imaginar que diferentes situações podem acontecer e a gente tem que tentar se precaver mesmo que aquela situação tenha uma baixa chance de acontecer, tá? Claro que meteoros, eu estou usando um argumento aqui bem só para vocês pensarem um pouco, né? Mas alguns eventos como raios, como granizo, chuva de granizo, geadas, que são eventos mais incomuns, mas eles podem acontecer, é interessante que você se planeje, tá? Só dando um exemplo bem rápido aqui, né? Você é um produtor de morangos, por exemplo, um produtor de mudas, pequenas mudas, né? E aí você vai produzir ao ar livre. E aí dá uma geada, mata tudo. Mata todas as suas mudas, ou você que é produtor de morango, mata todos os seus morangos. Poxa, né? Que coisa, São Pedro não ajuda, né? Olha, gente, hoje em dia tem técnicas, tá? Você poderia ter colocado as mudas em viveiros, em estufas. Morango é a mesma coisa. E se tivesse uma geada, mesmo que a geada atingisse ali a sua região, a proteção que o viveiro existem diferentes tipos de viveiro, de estufas, né? Mas algumas estufas protegem o suficiente a ponto da geada não invadir o local onde está a estufa. Então, quer dizer, você tinha a tecnologia, você tem o conhecimento aí, a informação disseminada. Você que tinha que ir atrás e adquirir o conhecimento e estar utilizando uma técnica que fosse mais, como se diz, mais adequada para aquela sua situação. Tá bom? E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dando sequência à disciplina de gestão ambiental e a aula de hoje é particularmente importante, tá? Na verdade, o dia de hoje é particularmente importante para vocês, porque vai ajudar vocês a comporem a solução problema, né, do projeto problema. Existem várias metodologias para aferir impactos ambientais, tá? Já comentei sobre o método What If, tá? EC, assista os vídeos anteriores, tá? E vamos partir do pressuposto de que cada processo, cada procedimento, ele tem um risco de acontecer algum problema, tá? Então, você tem um determinado procedimento na sua empresa, sei lá, que seja carregar caminhões, né? E tem um risco de acontecer um acidente ali. Essa probabilidade de risco a gente pode chamar de frequência, tá? Se você trabalha numa empresa e você consegue coletar esse tipo de dados, qual que é a frequência de desperdício, né? Em quais operações eu tenho desperdício, qual que é a frequência de acidentes, tá? Em quais operações eu tenho acidentes, você pode inserir a frequência para você tentar aferir impactos ambientais, tá? Partindo do pressuposto que nunca o risco vai ser zero, tá? Então nunca a chance de acontecer um acidente, por exemplo, vai ser zero. Mas você pode tentar minimizar esses riscos e tornar eles aceitáveis, tá? Então, uma das formas de você analisar risco ambiental é você fazer uma matriz, uma tabela, tá? E nessa tabela você vai literalmente colocar a frequência do impacto e a magnitude do impacto, o tamanho que aquele impacto, caso ele ocorra, ele vai atingir, tá?
Então, basicamente, um impacto ambiental ele tem um risco que seria a probabilidade de acontecer um evento vezes a magnitude desse evento, tá? E aí você consegue ter um valor, ter um número para você estar trabalhando. Vou colocar um exemplo aqui bem simples, tá? Imagina um meteoro gigante caindo na Terra. A magnitude, caso aconteça, é catastrófica, mas a probabilidade é muito baixa, tá? Então, assim, quando você pensa numa gestão ambiental de uma empresa, você ter essa noção de qual é a chance daquele problema acontecer é muito válida. E a magnitude você tem que estudar para você estabelecer, tá? Quantas pessoas vão ser atingidas por aquele problema. Mas essas são duas questões aí que eu acho importante para vocês terem na mente de vocês. O que acontece é que a frequência, às vezes, ela é difícil de ser trabalhada. Imagina que você vai fazer uma gestão ambiental numa empresa, ou você chegou na empresa, está querendo entender sobre essa empresa, então você não sabe direito a frequência dos problemas que acontecem ali. Então a gente pode tentar modificar esse entendimento aqui, e ao invés de probabilidade de ocorrência, você colocar a importância daquele impacto, tá? Ó, é um impacto que acontece com uma certa frequência e irrita bastante, causa problemas para a empresa, dá uma nota maior. É um impacto que acontece menos vezes e não causa tantos problemas para a empresa, coloca um impacto menor, tá? A magnitude é se o problema continuar acontecendo, quem ele vai atingir, tá? As pessoas ou a vegetação, depende do que você está analisando. Uma das matrizes mais comuns, que é a matriz de Leopold, é só o nome, tá? Eu chamo de matriz de impactos ambientais porque é o que ela trabalha. Nessa matriz, você pode trabalhar com magnitude, que é o tamanho que o problema pode acarretar, se ele acontecer ou se ele continuar. Probabilidade de ocorrência, que era aquilo que eu falei anteriormente, e a importância do problema. O que acontece é que para a gente, como a frequência às vezes é difícil, né, como a probabilidade de ocorrência às vezes é difícil da gente catalogar, a gente pode trabalhar com magnitude e importância do problema, tá? Dentro de importância, a gente pode inserir a questão da frequência, tá bom? Pessoal, probabilidade de ocorrência aqui é frequência, tá? Eu vou mudar para mandar para o material de vocês. E você vai dar uma nota para aquela situação. Você vai dar uma nota de 1 a 10, tá? E 1 vai ser o menor valor possível e 10 vai ser o maior valor possível. Então, a maior magnitude, a maior importância do problema. Então, quanto maior é o valor da matriz de impacto, pior vai ser a avaliação daquele empreendimento. Então, mais ações de soluções vocês vão ter que ter, tá? Ou mitigatórias ou compensatórias, assim por diante. Alguns estudos, tá? Não muitos, mas alguns estudos trabalham com magnitude, importância e frequência juntos, tá? E aí a matriz fica um pouco mais complexa dessas que eu vou mostrar para vocês. Mas como eu falei, como importância e frequência às vezes, dependendo do que você vai trabalhar, se misturam, a gente pode trabalhar com importância e magnitude apenas, tá? E a gente faz uma matriz de impacto dessa forma aqui. Basicamente, para cada aspecto ambiental, tá? Ou para cada impacto ambiental que você percebeu daquele aspecto ambiental, você dá uma nota de magnitude e dá uma nota de importância daquele impacto, tá? Uma magnitude alta, por exemplo, você vai construir uma indústria e você vai ter que revolver ali basicamente uma montanha para você instalar a sua mineradora. Então vai modificar uma área grande, então tem uma magnitude grande do impacto, tá? Mas esse impacto ele está causando problemas para os seres humanos? Se a gente pensar só na fase de implantação, tá? Pode não acarretar grandes problemas, não. Às vezes está lá afastado da cidade, às vezes a empresa não está usando de explosões, né? Alguma coisa nesse sentido, então a importância poderia ser menor. Só dando um exemplo, tá? Quanto mais quanto mais seres vivos, pessoas ou meio ambiente for afetado, ou então na questão financeira, né, quanto mais bens materiais forem afetados, maior a importância. Então, magnitude é muito parecido com a escala do problema, tá? Com o tamanho daquela empresa, né, o tanto que ela vai revolver. Às vezes é uma área grande,
Então você coloca uma magnitude alta, mas atingiu poucas pessoas, você coloca uma importância baixa, tá? Poucas pessoas, quando eu falo pessoas, é vegetação, animais, tá? É o social, o econômico e o ambiental aqui, tá? E aí você pode estabelecer alguns critérios, tá? Um dos mais comuns é se o empreendimento tiver uma média de impactos menor do que 5. Lembrando que aqui a gente vai fazer uma continha, tá, para contabilizar os dois valores. O empreendimento é considerado viável. Se ele tiver de média 5 até 8, ele necessita de medidas mitigatórias, tá? E se a média for maior do que 8, então o empreendimento é inviável. Isso daqui, gente, é subjetivo, tá? Eu particularmente, eu acho que a gente poderia ser mais criterioso, porque acima de 5, tá? Já significa que a empresa tem muitos problemas. Então, talvez a gente já poderia pensar em inviabilizar a empresa ou pedir muitas medidas mitigatórias, muitas compensatórias, tá? É claro que a empresa vai sempre tentar mostrar o lado bom dela, com os seus problemas, tá? Mas puxando mais para os lados bons. E cabe às auditorias tentarem estabelecer um parâmetro aqui um pouco mais permissível, né? Mas você, como membro de uma empresa, você pode simplesmente chegar na empresa, tentar propor esse tipo de metodologia, tá, para avaliação da empresa, e aí vocês tentam melhorar a empresa de vocês. Então, se num ano, por exemplo, vocês fizeram uma avaliação, deu média 7,5, propõe medidas mitigatórias, tenta melhorar alguns problemas que acontecem na empresa, divulga, tá, as ações que vocês estão fazendo, isso é importante, divulgar, divulgação é muito importante. E aí no outro ano, às vezes de 7,5 caiu para 5,5. Ah, Wagner, continua alto. Tudo bem, mas já melhorou bastante, tá? Imagina, de 0 a 10, 2 pontos fazem diferença, né? Vocês que já fizeram muitas matérias aí, 2 pontos fazem uma diferença muito grande, né? Então, é possível você fazer isso, tá? E é um pensamento muito bom, a matriz de impacto, ela traz um por trás muito interessante. Eu coloquei esse slide aqui antes de mostrar os exemplos pelo seguinte, tá? Existem impactos positivos, tá bom? Como assim, Wagner, impactos positivos? Imagina que você vai fazer uma avaliação de uma nascente, ou de nascentes, tá? Aí você chega na nascente e percebe que ela já tem cerca, que ela é cercada, que ela é protegida. Ah, Wagner, eu vim aqui para analisar impacto, então eu vou olhar só coisa ruim. Não. Se ela está protegida, isso é uma coisa boa. Você pode colocar lá cercamento e dar uma nota para o cercamento. Está cercado em toda a nascente ou só numa parte da nascente? Está realmente impedindo o gado de chegar na nascente? Ou impede parte do gado, mas às vezes um animal menor, né, um bezerro, um recém-nascido, consegue entrar nesse pasto? Então, assim, você pode dar uma nota positiva, tá? Então, nesse caso do cercamento, vamos supor que você deu várias notas negativas, sei lá, você deu 6 para uma nota negativa. Mas você viu que o cercamento ele pode interferir positivamente nessa nota. Então você coloca cercamento, nota 2, aí o impacto negativo que tinha 6 menos 2 fica com 4 no final, entendeu? Então colocar os impactos positivos é uma sacada muito boa, tá? Para que as empresas demonstrem o que elas estão fazendo e as coisas boas, tá? E de um ano para o outro isso continua. Por exemplo, nesse caso da nascente, se você cercou a nascente este ano, tá? No ano que vem vai estar a cerca lá, então você já está contando novamente essa pontuação para o próximo ano. Isso é bastante interessante de vocês perceberem, porque assim, quando a gente trabalha com matriz de impacto, a gente fica pensando muito nas coisas negativas, mas há impactos positivos, tá? Você vai analisar, por exemplo, a coleta seletiva do seu bairro. Se o pessoal está separando o lixo adequadamente, se a prefeitura coleta o lixo separado, se tem catadores de rua e assim por diante. Bom, vamos supor que tenha lá um lixo para material reciclado, mesmo que não separe plástico e metal, e outro para orgânico. Se tem isso, é um impacto positivo, tá? Claro, vai ser um impacto maior positivo se as pessoas respeitarem essa questão. Mas é um impacto positivo ter essas lixeiras separadas, tá? Já é um impacto positivo. Então você pode colocar isso. Se está sendo bem usado ou mal utilizado, aí você tem que analisar, tá? Você pode colocar até um novo aspecto, o uso correto das lixeiras.
Aí você dá uma nota, tá? E aí você dá uma nota e faz uma comparação, né? Será que lixos de diferentes cores realmente estão servindo para alguma coisa ou não, tá? Então, esse tipo de pensamento eu acho importante para vocês terem. E no projeto problema de vocês, coloquem impactos positivos caso eles ocorram, tá? Mas eu acredito que sempre vai ocorrer. Até para trabalhos de impacto ambiental que envolve desmatamento, a gente consegue encontrar impactos positivos, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Na verdade, eu vou trazer 3 exemplos para vocês. Esse primeiro eu quis trazer mais detalhado para vocês terem uma noção da magnitude do projeto, tá? Não precisa ser detalhado dessa forma aqui, mas eu acho interessante que vocês tentem detalhar no máximo que vocês conseguirem, tá bom? E como vocês vão ter que fazer uma apresentação para mim, mostrando direitinho os aspectos, vão ter que construir matriz, vai ter que fazer o método do What If, lembra dele da aula anterior? Pois é, no vídeo lá eu fiz um comentário sobre isso daí. Valendo nota, tá? Dando spoiler aí. Mas é relevante que vocês tenham essa noção, tá? De como foram feitos outros trabalhos. Então eu trouxe alguns, tá? Primeiro, expliquem o problema de vocês, tá? Então no caso aqui, o problema era a Vossoroca, a gente fez toda uma série de explicações sobre a Vossoroca, com foco no quê? Com foco para os aspectos ambientais. Então formação de sulcos, ravinas, tá? Que são pequenos buracos que vão sendo formados, salpicamento, que é o efeito de quando a água bate no solo, né? A água da chuva bate no solo exposto, isso carrega, né, partículas de solo, isso vai compactando o solo, vai lavando o solo, causando um monte de problemas. Erosão, tem tipos diferentes de erosão, tá? Aí a gente explicou o que são sulcos, que são ravinas, exemplos de vossorocas, mostramos qual que era a área de estudo. Nossa, Wagner, mas isso aqui parece um TC. É exatamente um TC, tá, gente? É a área de estudo, a metodologia sempre tem que ter, tá? Falando sobre o clima, sobre o solo da região. O solo é muito importante, né? Porque é um trabalho de erosão, então essa informação é bastante importante. E aí o que acontece, tá? A gente tentou delimitar uma área de influência dessa atividade, eu vou chamar de atividade, né? Mas desse processo, né? Porque a Vossoroca é um processo que vai acontecendo. E aí a gente consegue perceber algumas coisas numa visão um pouco mais à distância, né? Aqui a gente tem a Vossoroca, aqui a gente tem uma área protegida e aqui a gente tem uma área de pasto. A área de pasto, gente, não tem muita proteção para o solo, né? Então a tendência é a Vossoroca aumentar de tamanho. Então esse era o nosso problema. Temos uma Vossoroca que ela está aumentando de tamanho conforme os anos estão passando, tá? Qual que é a magnitude do problema? Bom, a Vossoroca ela basicamente acarreta em perda de solo, tá? Um solo que poderia ser usado para agricultura. Aqui tem uma nascente, então aqui na verdade deveria ser protegido, deveria ser uma área de proteção. Então envolve qualidade da água, né, dos córregos aqui que alimentam alguns bairros, assim por diante. Então a Vossoroca ela é muito importante de ser trabalhada e é importante que você deixe bem claro isso, tá? Então esse era o nosso problema, uma Vossoroca que estava aumentando de tamanho. Esse era a nossa pergunta problema, vamos dizer assim, né, nosso projeto problema. Alguns processos envolvidos que estão relacionados com a Vossoroca, tá? Aí a gente foi na área, tá? Fomos na área e fomos anotando tudo que a gente conseguia ver e até onde aquele problema estava chegando. Então a gente percebeu que tinha assoreamento em algumas áreas, tá? Quando chovia, a chuva carreava uma grande quantidade de terra e assoreava parte do córrego. Tinha muitos processos, muitos buracos que de vez em quando eles cediam, isso acelerava o processo do vossorocamento. Algumas regiões na Vossoroca estavam extravasando água, talvez indicando ali que aquela região, se bem preservada, poderia se tornar uma nascente. E muita Vossoroca nasce em regiões de nascente, tá? Pelo menos no início da Vossorocamento, você tem uma nascente, você desbasta a nascente, você retira aquela vegetação protetora e ali começa um processo erosivo, tá? Aí a gente percebeu que tinha salpicamento, efeito splash, assim por diante, tá? Anotamos mais ou menos os lugares onde a gente percebia que tinha queda de solo, principalmente na parede da Vossoroca. Tá?
Explicamos um pouco alguns outros problemas que a gente viu, né? Questão de lixo, tinha lixo dentro da vossoroca. Pessoal, qualquer área exposta, aberta, que não está sendo usada para nada, o ser humano olha e fala, ah, aqui é um lixão e taca as coisas. É impressionante, tá? Então, assim, presença de lixo, presença de animais, alguns domésticos, alguns peçonhentos que a gente viu na área, problema com inseto, quando você começa a entrar na vossoroca. Na estação chuvosa, você vai ter problema com insetos, tá? Porque formam poças ali. Então, assim, tem uma grande quantidade de impactos negativos, tá? Então, nesse caso, a gente contabilizou os impactos negativos e no final a gente propôs soluções para esses impactos, que é aonde eu quero que vocês cheguem, tá? Eu sei que vocês não vão colocar o projeto para funcionar, mas elaborar o projeto é importante que vocês tenham essa noção, é papel dessa disciplina aqui. E aí a gente pensou numa tabelinha, tá? E nessa tabelinha aqui a gente separou em fatores físicos, biológicos e sociais, tá bom? Então, fatores físicos. Aqui tem vários fatores físicos baseados nos problemas, né? Nos aspectos que a gente viu. Fatores biológicos, se tinha vegetação no interior, se tinha vegetação fora da vossoroca, que é muito importante. Se tinha vegetação mais distante da vossoroca, que poderia proteger ela de alguma forma, quais locais e assim por diante, tá? E os fatores sociais, principalmente relacionados com água, tá? Mas também relacionado com produção científica, tá bom? É bastante interessante a gente pensar nisso. Aqui também a gente colocou como fator social a perda de área agricultável, tá? E a perda de fertilidade do solo, porque ela, a curto, médio prazo, o solo já vai perdendo fertilidade, porque os minerais vão sendo lavados do solo, né? Um solo muito exposto, qualquer chuva você tem essa lavagem dos minerais. Então, elencamos aqui, não são os únicos problemas, né? Se a gente fizesse uma análise mais detalhada, a gente veria mais problemas provavelmente, mas a gente achou que já estava bom essa separação. E o que a gente fez? A gente transformou aquela tabela numa matriz de impacto. Então, para cada aspecto que a gente viu, tá? A gente pegou e colocou assim, ó, só para explicar, né? Aqui a gente tem alguns aspectos, como por exemplo, cobertura arbórea, cobertura de gramíneas, cobertura de gramínea no interior da floresta, declividade do terreno, ocorrência de chuvas fortes na estação chuvosa, na estação seca, se existe animais introduzidos, tá? E assim por diante. Então aqui a gente colocou diversos aspectos que são interessantes de serem vistos numa vossoroca. E aqui a gente colocou os impactos, tá? Então, por exemplo, cobertura arbórea. Se você não tem nenhuma cobertura arbórea no entorno, então você tem uma nota de magnitude. Então, aquele ambiente como um todo, ele não tem proteção se você não tem cobertura arbórea. Então, você dá uma magnitude alta aqui. Mas até que ponto a cobertura arbórea realmente influencia na compactação do solo? Aí você dá uma nota, tá? Nesse caso aqui, quanto maior a nota, pior, tá bom? Quanto maior a nota, pior, tá? Vamos tentar explicar aqui usando cobertura de gramínea no entorno da vossoroca, tá? Para tentar explicar aqui a matriz. Cobertura de gramíneas no entorno influencia na compactação do solo? Bastante, tá? Se você fizer alguns estudos, eu vou mostrar algumas figuras daqui a pouco para vocês, influencia em algumas situações mais do que o arbóreo. E ali não tinha muitas gramíneas no entorno, então a gente deu nota 6 aqui, tá? E o impacto? A gente deu um impacto alto, por quê? A nossa percepção ali é que como a vossoroca estava muito detonada, as gramíneas poderiam ter um efeito a curto prazo mais importante do que plantar árvores. Porque não adianta você plantar árvore, uma vossoroca, uma árvore, 10, 20, 30 árvores não vão conseguir reter muitas partículas de solo. Então, o primeiro passo a gente pensou em revegetar aquele solo exposto com gramíneas, tá? Para já dar uma primeira proteção. Então, por isso que a gente colocou um impacto maior aqui de gramíneas do que para cobertura arbórea no entorno. Até mesmo porque praticamente dada a situação, a gente entendeu que gramíneas eram mais importantes, tá?
Ah, mas gramíneas elas conseguem conter desmoronamento? A gente imaginou que sim, tá bom? E qual que é o impacto? A gente deu uma nota aqui. Percebam que as notas que a gente deu foi 0, 2, 4, 6, 8, 10, tá? Porque a gente achou mais fácil dar notas a cada dois. Então, isso aí você tem que explicar na metodologia, tá? É, vamos tentar dar outro exemplo aqui. Aqui a gente colocou compactação do solo, é porque tem compactação do solo dentro e fora da vossoroca, tá? Será que a cobertura de gramíneas influencia no assoreamento do córrego? Bom, não ter com certeza influencia, porque como parte ali da vossoroca não tinha gramíneas, então a gente deu uma nota. E qual que é a importância disso? A gente deu uma nota bem razoável, né? Uma nota 6. Olhando agora eu acho até pequeno, tá? Então assim, a gente foi dando notas, contrapondo aqui alguns problemas ambientais, alguns impactos ambientais, com alguns aspectos que a gente viu ali naquele ambiente. Tá? Então a gente fez uma matriz contrapondo as duas situações. E aí a gente fez a parte física, biológica e social. Mas Wagner, como vocês mensuraram o tamanho da cobertura de gramíneas? Como vocês mensuraram esse tipo de coisa? Pessoal, a gente usou imagens ali que a gente tinha da área e a gente na própria área meio que anotava. Ó, aqui tem mais ou menos. A gente pegava. Eu vou mostrar nos próximos slides. Né? A gente pegava um determinado setor da vossoroca e a gente pegava e falava assim: não, quantos metros quadrados tem aqui? Tanto. Pegava, passava a trena, tem tantos metros quadrados. Tanto que tem de cobertura. Aí a gente ia e catalogava o quanto que tinha de cobertura. E a gente ia anotando isso. Depois a gente transformou nessa matriz. Então, assim. Mensurar o problema, tá? Que é uma parte importante, vocês vão ter que ir atrás de saber como mensurar o problema que vocês vão estar trabalhando, tá? Irão mostrar para mim como vocês mensuraram. E depois da mensuração, vocês vão propor uma matriz de impacto, tá? E aí a gente fez a matriz de impacto aqui. Notem que ela fica com vários buracos. Né? Mas por que vários buracos? Só dando um exemplo, tá? Presença de fauna introduzida, a gente achou que não afetava a exfiltração do solo, não deu nota nenhuma. Então, assim, ao invés de dar zero, não deixe sem nota nenhuma. Por quê? Porque a gente vai calcular uma média aqui, tá? E se você der zero, quando você calcula a média com zeros, ele joga a média para baixo. Então, você não pode fazer isso. Se você percebeu, então, que aquele aspecto ambiental não causava aquele impacto ambiental que você estava vendo, deixa em branco. Deixa em branco. Então, ele não participa daquele impacto ambiental. E o que é interessante de mostrar, e é uma das coisas que eu queria trazer para vocês, é que assim, um impacto ambiental ele pode ser decorrente de vários aspectos ambientais. Tá? Aqui, por exemplo, a declividade, só colocando um exemplo, ela é extremamente importante para o desmoronamento, para a vazão de água quando chove, para a formação de enxurradas, né? Para o assoreamento, então áreas muito declivosas são áreas que carregam uma grande quantidade de sedimentos. Então, assim, mas não interferia, por exemplo, no nosso entendimento ali, na fragmentação de hábitats, tá? Que já estava ali dentro da vossoroca. Tá? Não interferia, por exemplo, nos animais silvestres, porque era algo dentro da vossoroca, os animais não iam para dentro da vossoroca. Então, assim, é claro que passado alguns anos, né, desde que eu fiz esse trabalho, às vezes minha percepção mudou, tá? Melhorou em algumas coisas, mas na época já foi de grande valia ter esse estudo aqui para entender mais sobre o assunto. E aqui, olha que interessante, eu coloquei aqui valores negativos, tá? Para, o que são esses valores negativos? Eu considerei que o efeito da vegetação no interior, e tinha um pouco de vegetação dentro da vossoroca, era uma coisa boa. Mas se era uma coisa boa, eu tinha que tirar da pontuação da matriz de impacto. Tá? Então eu tinha os impactos, né? O 10 é impacto forte, 2 é um impacto mais fraco. E a presença de vegetação, ela causa um efeito positivo. Tá? Então, como ela causa um efeito positivo, sempre que eu tinha um efeito positivo, eu tirava valores. Tá? Então eu dava menos 2, menos 6. Tá? Isso eu acho particularmente importante para vocês, essa percepção de que existem aspectos ambientais que causam impactos positivos. Tá? Aqui na época, né, eu coloquei produção científica, vocês vão entender o motivo. Né?
magnitude -2, porque poucos alunos são necessários para fazer esse tipo de trabalho, mas eu dei um impacto -6 aqui, porque eu acho que ajuda bastante para alunos de graduação, alunos de mestrado aí, fazerem esse tipo de trabalho, porque eles vão ter uma percepção mais in loco, tá? Do que pode acontecer aí dentro de diferentes cenários, tá? Aqui a gente, então, baseado na nossa matriz de impacto, vou voltar aqui um pouquinho, a gente fez aqui a média, tá? Então, cada impacto ambiental, para não ficar muito confuso, a gente fez uma média da magnitude dos impactos, simplesmente tirando a média de magnitude, magnitude, magnitude e assim por diante, tá? E da importância dos impactos. Então, a gente fez uma média. Daqui a pouco vocês vão entender por que essa média é importante. E fizemos uma média geral, tá? Para cada tipo, para o físico, biológico, social, e uma média total aqui. Então a média total do empreendimento, a magnitude era 2 e o impacto 3. Nossa, Wagner, mas tão pouco assim, né? Vocês escolheram alguns impactos, não escolhemos todos, porque a gente não tinha atribuição para isso, mas deu uma nota baixa, então deixa a Vossoroca quieta. Gente, na verdade não, tá? A gente não pode pensar assim. Mesmo que a magnitude e o impacto seja aparentemente pequeno, tá? Você pode melhorar ele, é assim que você tem que pensar na sua empresa. Não é porque você não percebeu muitos problemas que eles não podem ser mitigados, solucionados com o passar do tempo, tá? E aqui a gente deu notas baixas, porque na época a gente não queria... Eu acho que a gente estava até com um pouco de receio de dar nota muito alta e falar que o problema era muito grande, mas localmente é um problema muito grande, tá? Então, muito provavelmente aqui a magnitude eu até concordo que pode ser baixa, porque é uma região pequena, mas a importância, o tanto que afetava a população próxima ali, eu acho que a gente poderia ter sido bem mais criterioso. Mas enfim, baseado na nossa matriz de impacto, a gente propôs algumas ações, como aumentar a cobertura arbórea, fazer alguma diminuição da declividade do terreno. Então, a gente pensando nos problemas que a gente tinha, a gente propôs algumas medidas, tá? E essas medidas são medidas mitigatórias, tá bom? O que essas medidas visavam? Principalmente conservação do solo, diminuição da erosão, controle da erosão, não deixar ela aumentar e diminuir onde ela estava acontecendo, estabilizar esses processos e monitorar ao longo do tempo. Então, assim, esse daqui são as nossas soluções, são as soluções que a gente propôs. Isso daqui é o que a gente esperava que a gente ia conseguir com essas soluções. A gente basicamente fez uma tabela explicando isso, tá? E propomos medidas. Que as medidas são essas? Só para vocês entenderem, tá? Aqui era a Vossoroca, a gente compartimentou a Vossoroca em cabeceira, margem esquerda e margem direita, tá? Para ficar fácil a compreensão do estudo. Então a gente tem aqui a área do entorno, que vai ser essa área aqui, dentro do preto. E a gente tem esses círculos vermelhos e verdes, que vão ser as áreas do interior. Quando você vai trabalhar com um determinado impacto, pessoal, às vezes você vai detalhar aquele impacto, e eu quero que vocês detalhem o impacto de vocês. E no nosso caso ficou bem claro que tinha uma vossoroca principal, uma grande vossoroca secundária, uma área de ravina, que era um processo erosivo um pouco menor, do lado direito e do lado esquerdo. Então, cada um, você pode fazer uma matriz de impacto para cada um, porque eles vão ter aspectos diferentes, tá? No nosso caso, a gente juntou tudo porque a gente estava pensando na facilitar a recuperação, tá, dessas áreas. E aqui as áreas de corredores, tá? Essas áreas de corredores, o que era interessante é porque ali, como era uma área de nascente, tá? Aqui passa um pequeno córregozinho, então esse corredor é bastante importante para a gente analisar. E aqui a gente tem aonde desaguava a água da nascente, da Vossoroca, né? Onde desaguava no rio. Então notem que a gente fez um desenho aí explicando, tá, essas situações. E aí o que a gente propôs? Pesquisando, eu não entendia sobre isso, eu vi que o pessoal da geografia trabalhava com geotêxteis, tá? Que são estruturas quase que artesanais, né? Feito aí de bambus, feito com material aí vegetal, mais ou menos desse formato aqui, e eles ajudam a literalmente reter sementes, tá? Reter sementes ali, para que elas possam germinar com rapidez.
Isso aqui é um exemplo, tá? Eu tirei de um trabalho da geografia, porque a gente não executou o projeto, né? A gente só fez o planejamento. Então aqui é um trabalho, olha, eles colocaram geotêxteis e sem geotêxteis, e depois de alguns meses deu para ver a diferença, tá? Eles colocaram sementes de gramínea dos dois lados. Dá para ver que funciona, tá? Dá para ver que os geotêxteis funcionam. E olha que interessante, né? Quando a gente pega e faz uma aferição da água, a gente percebe que sem geotêxtil, que está aqui, né, com o solo exposto, o solo vem mais barrelento e uma maior quantidade, e com o geotexto uma menor quantidade. Então, assim, funciona, né? Era uma medida mitigatória que funcionaria se fosse aplicada e a gente colocou isso. Aqui a quantidade de solo, né, exposto e com o geotexto. Aí no plano a gente propôs a utilização de barreiras com pneus e paliçadas, tá? Principalmente para a gente ter uma maior proteção da vossoroca no seu interior, tá? Para que não sejam formados grandes correntezas, para não carregar uma grande quantidade de solo para o rio, tá? Então a gente fez essas proposições aqui, né? Essas barreiras de contenção. E aí a gente fez uma maquetezinha, isso eu acho muito interessante de vocês pensarem na vida de vocês. Uma mini representação aqui, aonde que a gente iria colocar as gramíneas, tá? Com geotêxteis. Aonde a gente ia colocar gramíneas com leguminosas para melhorar a fertilização do solo. Como que a gente ia fazer? Então foi proposto fazer em curvas de nível, tá? Em algumas regiões a gente ia colocar barreiras com geotêxteis, tá? De gramíneas, para proteger a vossoroca mais no entorno dela. Então a gente fez essa proposição também, pensando nos benefícios a curto prazo, principalmente, a curto e médio prazo. Não tem jeito, tá? A gente propôs a suavização do talude, que ele era muito inclinado, e se ele continuar inclinado assim, fatalmente vai continuar sempre que chover, vai continuar a ter erosão dos dois lados e a terra vai embora e vai ter deslizamentos, tá? Então era um fator importante para a gente ali. Como ficaria mais ou menos a suavização, né? Nessas partes em vermelho aqui, a gente propôs também plantio de gramíneas com geotexto, tá? Em nível, tá? Em nível, não exatamente circular dessa forma aqui não. Acreditando que poderia ajudar aí a reduzir a velocidade do volume de água quando tivesse chuvas, tá? Alguns locais core, né, alguns locais centrais para colocar barreira de contenção, tá? Que são esses em azul aqui. Então, olhem o nosso esqueminha, tá? E uma coisa que eu achei bastante interessante na época, né, que uma amiga minha pegou e falou assim, mas passa uma estrada aqui, ó, tá perto da vossoroca. Se a gente está querendo recuperar a vossoroca, a gente pode ter uma estrada 10 metros da vossoroca. Daqui a pouco a vossoroca chega na estrada. Então, uma das coisas que a gente pensou era remanejar essa estrada aqui, tá? Então, fazer um remanejamento das estradas para que elas não atrapalhassem no processo de recuperação. Então, é bastante interessante, assim, né? Na época foi um trabalho bastante interessante. Fez a gente pensar muito no problema, tá? Fez a gente pensar muito no problema aí. E no final, tá, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem isso, também vai valer nota no projeto. Eu quero que vocês pensem em valores, tá? Então, por exemplo, você vai trabalhar com lixo, só dando um exemplo. Ali na frente daquele empreendimento a gente tem que ter lixos de diferentes cores. Quanto que isso custa? Tá? Quanto que custa cada latão? Quanto que custa cada container, se você for utilizar um container, tá? A gente vai fazer a deposição de determinado material em tal lugar. Então a gente teria que construir um determinado lugar ali para deixar esses materiais. Quanto que custa isso, tá? Eu acho muito importante vocês colocarem na ponta do lápis essas questões, tá? Os valores eu acho importante para vocês terem essa experiência. Eu sei que tem disciplinas que vocês fazem isso, mas aqui a gente está literalmente fazendo um trabalho que exige essa parte. Então, procure por preços, tá? Procure por preços aí. E existem algumas coisas que são interessantes, né? Falando de coleta de lixo. Na coleta de lixo, você pode até pegar e fazer o seguinte, ó, quanto que custa uma tonelada de metais, de alumínio, por exemplo?
Quanto tempo demora para a empresa juntar uma tonelada? Quanto que a empresa poderia lucrar com essa tonelada? Isso pagaria os lixos? Então, assim, é um impacto positivo, tá? Esse retorno financeiro é um impacto positivo. Então, façam essa quantificação de valores, tá? E insiram nos valores o preço que seria cobrado se aquilo fosse uma consultoria ambiental. Ah, se fosse uma consultoria ambiental, qual que é o valor que eu poderia cobrar ali? Tentem pensar nisso, tá? Tentem fazer aí pesquisas na internet, como vocês vão trabalhar com diferentes impactos, quanto que custaria para melhorar aquele aspecto ambiental, aqueles aspectos ambientais, aqueles procedimentos, aquelas atividades, tá? Então, nesse caso aqui, ficou em 25 mil, tá? Mas é porque a gente colocou 6 estudantes de graduação como bolsistas, né? Na ideia ali, tá bom? Tirando, vocês vão ver que fica em 5 mil. Para recuperação de uma vossoroca, tá? Eu acho um valor bem contundente aí, bem factível. E aqui, pessoal, o que a gente fez? Depois de propostos as medidas, tá? As medidas de recuperação, a gente refez a matriz de impacto, tá? Colocando valores negativos ali, para quando a gente fizesse uma ação que fosse útil, né? Que fosse importante para a contenção desse processo erosivo. E aí a gente fez uma nova mensuração final, uma nova média final aqui. E era 2, 3, caiu para 1 e 1. Então, assim, caso essas medidas fossem realizadas, a gente chegaria nesse tipo de conclusão aqui. Então, você já teria melhorado. Ah, Wagner, mas se a gente propor uma coisa dessa para uma empresa, por exemplo, que tem uma vossoroca, sei lá, né, uma empresa de usina hidrelétrica, né, que tem que recuperar uma vossoroca. Se a gente propor uma coisa dela, vocês não vão querer fazer tudo. Por exemplo, às vezes suavizar ali o talude, eles não vão querer. Tá? Tudo bem, mas outros eles vão fazer. E a legislação, os órgãos ambientais sérios, vão exigir da empresa. Quanto maior a empresa, maiores as exigências. Tá? E como eu falei para vocês, não é para pensar só nisso, é para pensar em como melhorar a empresa que vocês vão estar trabalhando, tá? Como vocês podem melhorar elas. Tá? A matriz de impacto é uma das formas de avaliação. Aqui é um outro exemplo mais simplificado, tá? É a matriz de impacto para nascentes da cidade de Berlândia. Como que a gente fez aqui nesse caso? Ao invés de dar nota de 0 a 10, a gente deu nota de 1 a 3, mais simples mesmo. E são notas visuais. Por exemplo, chegava numa nascente, visualizava a cor da água, dava nota escuro, claro, transparente, tá? Então, nesse caso aqui, a nota 3 é melhor, tá? Nesse caso aqui, para essa matriz de impacto, a nota 3 é melhor. Odor, cheiro forte, cheiro fraco, sem cheiro. 3 é melhor do que 1. Então, quanto maior o valor daquela nascente na matriz de impacto, quanto maior o valor, melhor nesse caso. Isso tudo, gente, o importante é você explicar na metodologia, tá? Tinha materiais flutuantes, aí como que a gente categorizou isso? Bom, a gente estudou um pouquinho e a gente viu que material flutuante é qualquer coisa que dificulte aí a luz do solo a invadir aquela nascente, né, as águas da nascente, porque a luz do sol é bastante importante. Aí a gente viu que quando não tinha nada, a gente podia dar nota 3. Quando tinha um pouquinho, até uns 10, 15%, a gente podia dar nota pouco. E quando tinha muito, mais próximo de 50%, a gente dava nota muito, tá? Então, assim, para cada nascente a gente foi olhando e foi fazendo isso, tá? Mesma coisa para espuma, óleos. Então, a gente leu bibliografia sobre isso, tá? Para tentar entender como a gente poderia quantificar, quantificamos e depois geramos a matriz, tá? Essa parte de quantificação, novamente, depende de cada trabalho que vocês vão fazer. Em alguns vocês podem mensurar, em outros vocês podem usar fita métricas para fazer quantificações e assim por diante. Conforme vocês vão conversando comigo sobre o projeto, a gente vai conversando o que pode fazer dentro do projeto de vocês, tá? Não adianta eu tentar explicar para todos os projetos possíveis, porque não tem como, tá? Então, assim, a gente fez aqui uma matriz de impacto e no final das contas a gente fez um somatório. Ao invés de fazer uma média, a gente fez um somatório. E classificou as nascentes em A, B, C, D e E, tá? Isso daqui eu acho muito importante para vocês fazerem, tá bom? Por quê? Imagina você explicando para uma pessoa que não é da área sobre matriz de impacto. A pessoa vai ficar te olhando, vai até entender o que você fez, mas vai falar assim, isso é difícil demais.
que você tem que falar? Não, peraí, calma. É difícil fazer, mas eu sou uma pessoa da área. O que eu fiz? Eu fiz uma classificação final em ótimo, bom, razoável, ruim, péssimo. E aí a gente aqui define o que vai fazer em cada nascente, em cada situação, tá? Então, assim, aí você simplifica o seu projeto. Então, é um bom fechamento do projeto você terminar com esse tipo de coisa, tá? E aqui a gente tinha 16 nascentes, tá? Para as 16 nascentes nós demos as notas, tá bom? E aí, baseado no somatório das notas, a gente deu a classificação de cada nascente. Então, tinha nascente com nota A, tinha nascente com nota B, e tinha nascentes, principalmente quando estava dentro de bairros de cidades, tá? Que tinha muito lixo, um cheiro desagradável. E é interessante, né? O pessoal reclama que às vezes a prefeitura aí não faz o serviço dela, que às vezes falta água e assim por diante, mas na hora de você proteger uma nascente no seu bairro, você não faz, né? Você não mexe um músculo para fazer isso. Então, assim, a gente tem que pensar mais como cidadão e menos como só mais um da sociedade, tá? Quem faz universidade são pessoas que têm a obrigação de pensar e tentar fazer algo diferente, tá? Das outras pessoas, algo melhor, tá bom? E aqui tem as notas finais, tá? Um bom jeito de você resumir o seu trabalho. E um outro exemplo de matriz de impacto, essa bem mais simples, tá? Nesse caso aqui a gente tinha plano de recuperação de áreas degradadas. Aqui a gente tem alguns aspectos que a gente achou interessante estar analisando. E basicamente a classificação foi feita em se aquele plano de recuperação estava satisfatório, insatisfatório ou adequado em relação a diversas classificações que a gente propôs, tá? Então a gente colocou insatisfatório, satisfatório e adequado, e fez aí uma classificação final para alguns fatores físicos, né? E também para fatores bióticos e antrópicos, tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer é que existem várias formas de vocês analisarem impactos ambientais. Usar o método What If eu acho um bom início, um bom começo, tá? Porque vai fazer vocês a pensarem sobre o assunto. E utilizar uma matriz de impacto, eu prefiro aquela com magnitude de impacto, tá? Mas tem várias, se vocês pesquisarem na bibliografia, tem vários tipos de matriz de impacto. Vocês vão conseguir aí esmiuçar melhor o problema, tá? Dar nota, dar valores para esses problemas e aí terminar falando o que vocês precisam para resolver aqueles problemas, propondo soluções, tá? Às vezes as soluções são mais simples do que parecem. Bom, pessoal, eu vou finalizar a aula de hoje aqui, então, e vou explicar algumas coisas para vocês no Classroom, para a gente dar seguimento ao projeto. Alguns alunos ainda não me procuraram para fazer o projeto. Esses alunos estão com 0 na nota de reunião, tá? Então, eu estou dando um ponto para quem está fazendo reuniões comigo e está conversando sobre o projeto que vai fazer assim por diante, tá bom? E é uma nota que não tem como eu reaver ela depois no futuro, tá? Quem não fazer nenhuma reunião comigo já vai estar perdendo um ponto, mesmo que o projeto seja maravilhoso lindo, tá bom? Um abraço, tudo de bom.